Diário de gravação, hoje é dia 8 de setembro de 2016. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo em setembro, já tá caindo tudo aqui. Estou em Brasília, na casa de um amigo chamado Davi. E ele foi trabalhar e eu tô sozinho aqui no apartamento dele, ó. Tô aqui desde segunda-feira, não, desde sexta-feira, semana passada. E deixa eu mostrar aqui como que é a paisagem, a vista do local. Olha isso. Tem ali uma piscininha, tem ali um jardim. A piscina tá fechada hoje, só para você ter ideia de que o clima aqui é muito bom. Em São Paulo tá chovendo e aqui em Brasília, olha como que tá o tempo. Diferenciado. Faz tempo que eu não gravo o meu diário. Até porque, sendo bem sincero, eu não gosto desse celular, desse Sony Z3. Por isso que eu quase não gravo. Quando era o Samsung eu gravava praticamente todos os dias, até porque ele tinha muita memória armazenada. Esse aqui é fraquinho, mas eu vou ver se eu consigo voltar à minha atividade de gravações. Mesmo que seja para mim mesmo, eu não tenho interesse de fazer com que esse diário possa se expandir para muita gente, mas ainda assim é bom eu ter guardado. Essa semana estou lendo um livro legal chamado Negócios Digitais, mas não é isso que eu ia falar não, que essa semana eu estou lendo esse livro não. Essa semana eu estava vendo alguns documentários no YouTube referente à teoria da conspiração. Eu conheci aqui em Brasília alguns amigos do Davi, e conheci uma pessoa que ela foi desembargadora, ela trabalhou no ministério aqui, no Ministério Público, viajou o mundo inteiro, uma senhora viajada, e ela, inclusive ontem ela foi para Buenos Aires. E a gente almoçou, ontem eu almocei, tive o prazer de almoçar na casa dela e do Vitor, que é amigo do Davi. Conheci o Vitor e a esposa dele, a filhinha dele, pessoal muito do bem. E ela estava contando algumas experiências que ela teve durante o tempo que ela passou. Foram 30 anos como delegada da Polícia Federal e mais não sei quantos anos aí como desembargadora do Ministério Público do Trabalho. E ela viajou muito, e praticamente o país inteiro, e estava apresentando algumas experiências que ela teve. E eu entrei num assunto que é meio delicado e complexo, até porque muita gente não acredita, e a grande maioria, a grande massa detentora da sua própria vida não tem a visão amplificada dos bastidores do mundo, referente à teoria da conspiração. E batendo um papo com ela, eu perguntei se essa experiência que ela teve dentro do Ministério Público, envolvida às vezes com alguns políticos, permite ela me falar alguma coisa sobre a existência da teoria da conspiração e sua veracidade. Se você que está assistindo esse meu vídeo diário não sabe o que é teoria da conspiração, só digitar no YouTube, que tem vários vídeos que falam a respeito. E eu estava vendo um documentário de um ex-funcionário da NASA, um senhor de 86 anos. Ele, inclusive esse documentário também está no YouTube, só colocar lá ex-funcionário NASA. Ele estava falando sobre algumas coisas secretas que os Estados Unidos oculta da população. Uma delas é que houve uma expedição em 2012 onde, com o exército, onde alguns desceram, alguns cientistas e também algumas pessoas do exército de helicóptero. Eles desceram no pico do Monte Ararat e eles encontraram dentro do monte, dentro da montanha, uma arca enorme, um barco, ele dizia, imenso, gigantesco, provavelmente a Arca de Noé. E ele comentando que havia algumas anomalias, algumas coisas que para a época era muito tecnológica, para os dias daquela época, como também as pirâmides do Egito. Se for
contar, e a própria muralha da China, como que foi feito aquilo, realmente é uma coisa fantástica e inexplicável. E ele estava falando sobre a teoria da conspiração e também sobre a existência de um planeta chamado Nêmesis, conhecido pelo povo antigo, bem lá na antiguidade, com outro nome. Ou agora atualmente chamado de planeta X ou 7X, porque ele é 7 vezes maior do que a Terra. E o que eu assisti é que, assim como a Terra leva 365 dias para atravessar, dar a volta em torno do Sol, dando consequência de um ano, esse astro ou esse corpo celeste, ele atravessa, dá a volta no Sol, ele é empurrado, jogado para baixo, ele leva 3.000 e alguns anos para descer e subir novamente. E quando ele volta, existe uma... Isso é teoria o que eu estou dizendo, e também o que eu estou dizendo vem da explicação do vídeo. Quando a Terra está de um lado do Sol, que ele passa do lado em que não está a Terra ela não é afetada. Porém, quando esse astro passa, que ele está do mesmo lado que a Terra, ele traz, por ele ter um poder de gravidade muito grande, ele traz várias coisas do espaço. Ele passa lá nessa volta pelo Sol, ele passa em um lugar onde é cheio de cometas, asteroides, e ele puxa com a gravidade dos asteroides, e alguns asteroides são lançados próximos à Terra. Ele acaba mudando também a rotação da Terra. Por isso que se diz sobre o asteroide que afetou o planeta, que matou os dinossauros. E lá é explicado também que quando ele passou da outra vez, houve fome na Terra, porque ele alterou alguma coisa lá referente à época de José no Egito. Sei que sempre que ele passa, ele traz algum tipo de catástrofe e ele está para voltar. Aí religiosos denominam que isso será a vinda de Cristo. Enfim, cada um tem um termo para essa passagem desse corpo celeste. Uns chamam de Anã, que é uma estrela, outros que é um sol, né, uma estrela-sol, gasosa, como se fosse o planeta de Júpiter. É Júpiter que é gasoso, né? Como se fosse Júpiter, só que com uma densidade bem maior, um poder de gravidade também bem maior, que faz com que ele, como se fosse um imã, atraia tudo para próximo dele. E quando ele passa, embora ele possa passar distante, ele altera lá toda o giro referente ao funcionamento da Terra. E inclusive parece que tem até uma passagem da Bíblia que não sei se foi Josué que orou e o sol parou durante um tempo. Diz que isso também foi referente a essa passagem desse planeta, que ele inclinou lá o eixo da Terra durante 5 horas e realmente o calendário eram 360 dias, passaram a ser 365 dias no mundo inteiro. Porque o nosso, aqui no nosso planeta Terra, o tempo ele tem uma maneira de passagem. No alto, conforme você vai se distanciando, o tempo ele tem, por exemplo, se a pessoa for até o Marte numa viagem, o tempo de Marte é diferente do tempo terrestre. Aqui envelheceríamos mais rápido. A pessoa lá, ela de repente passaria 20 anos aqui, lá passaria 1 ano apenas. Quando ela voltasse aqui já teria se passado 40 anos e ela passou 2. Justamente pelo contraste de tempo e espaço. E eu estava vendo esse vídeo e perguntei para ela sobre isso, se ela acreditava, se ela não acreditava. E ela disse que realmente existe os chacais, existem os donos do mundo, os poderosos, existe aquela famosa maçonaria, que não tem nada a ver com bem ou mal, que é só tido como organização pelo poder. E ontem, baseando nisso, eu posso até estar maluco no que eu estou dizendo, mas pode não fazer sentido para muita gente. Mas ontem eu estava vendo um documentário do Ayrton Senna.
olha como são as coisas. Eu nem. Pra mim, Ayrton Senna morreu, bateu o carro, beleza. E aí eu vendo o documentário, aquela última semana do Senna foi uma semana que ele tava bem triste, cabisbaixo, não tava bem, comentando sobre alguns problemas no carro, questionando algumas situações referente a poderosos dentro da Fórmula 1 e inclusive na hora da morte, na hora que ele bate, eu achei alguma coisa estranha. Eu falei, não é possível, velho. Tem alguma coisa errada com isso. Tem alguma coisa errada. Foi quando eu fui pesquisar na internet sobre a morte de Ayrton Senna. E aí eu vi algumas coisas referente à teoria da conspiração. O pessoal normal em si hoje acha que é besteira e balela isso, mas não. Tem muito sentido. As pessoas que fazem sucesso da noite pro dia, elas. Aconteceu com os Mamonas Assassinas também. As pessoas que fazem sucesso, elas tendem a mexer com o poder político, econômico, e elas se envolvem com pessoas que não devem se envolver em assuntos também de não muito interesse. E se esses assuntos divergem com os assuntos desse poderio que trabalha nos bastidores, aí pode haver o risco realmente de problemas futuros até morte. Então tem que se tomar muito cuidado. Por isso que os leigos e a grande maioria da população que vive as suas vidas nem sonham o que está nos bastidores ou por trás de todo o processo que é realizado, tanto dentro da política quanto dentro da próprio futebol e religião, né? É uma potência muito grande e há que se tomar muito cuidado. Ou você se envolve ao todo, ou você não se envolve. Mas a partir do momento que você vence tal ponto de invadir o espaço deles, o território, eles tomam atitudes drásticas. E o Senna, no documentário que eu assisti, a última semana ele foi fazer uma entrevista. Perguntaram para ele em quem ele admirava. Ele falou o nome de um piloto que correu na época de kart com ele e que naquela época não existia política e poderes envolvidos. Então ele já estava passando por um processo meio de perseguição, até porque ele ajudava muita gente, de repente invadia alguns interesses, e quando invade o interesse desses poderosos, eles tendem a até matar mesmo. Isso é fato. Então tem muita história sobre o Paul Walker, que foi aquele cara que fez foi ator do Velozes e Furiosos, dos Mamonas Assassinas, do próprio Ayrton Senna, de alguns políticos, principalmente presidentes no próprio Brasil e Estados Unidos. Então está muito acima, aquém do que podemos imaginar. E existem forças espirituais por trás disso, não haja dúvida. E tudo isso é com base em interesses. Um interesse maior. Quando se invade a propriedade alheia, o cidadão pode te matar na propriedade dele e nenhum crime acontece porque você invadiu. Nesse caso, quando as pessoas crescem demais, que elas se tornam ídolos, todos os passos que essa pessoa passa a dar são vigiados. Em um passo em falso pode jogar a perder toda a sua carreira. Como é uma pessoa da mídia, da fama, a única maneira de silenciá-la é forjando uma morte. Isso aí é fato. Mas, como eu vi em alguns documentários, os chacais são aquelas pessoas que trabalham nos bastidores, que criam toda a situação. Eles não permitiriam que isso fosse colocado à tona, e as pessoas também não acreditariam. É aquele velho ditado: a maior mentira do diabo é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe.
Bom, valeu diário, estou aqui em Brasília. Esse final de semana tem ação no Extra Taguatinga, que fica aqui do lado da casa do Davi. Passei uma semana muito agradável conhecendo pessoas novas, pessoas do bem, gente trabalhadora e cada vez aprendendo mais. E referente a esse comentário, a esse vídeo de hoje, eu vou dar o nome como teoria da conspiração. E ela existe, pode ter certeza. E claro, os poderosos não estão nem aí para o meu vídeo, para muitos vídeos que tem na internet. É o que eu disse, isso para eles não tem significado. Só quando afeta de verdade, quando toma proporções gigantescas, aí eles tomam partido referente a pessoas, política, muito poder envolvido, futebol, religião e política. São três poderes que governam o nosso universo e claro que já existem donos. Portanto, no teatro da vida, no mundo deles, são eles quem programam toda a festa. Até o próximo diário de gravação. Valeu.